Que bom, esse quadro é conhecido seu já, né? Que tem nos abençoado tanto. Estou recebendo aqui o Dr. Irlan Mello, nosso querido amigo, que sempre traz temas. Bom dia, Irlan, bem-vindo. Bom dia, muito obrigado. Coisa boa. E eu gostei, não tem nada a ver comigo, mas eu sei, antes que você faça qualquer gracinha, hoje nós vamos falar sobre o direito do idoso. Isso que bom, aí. muito próprio. Logo, logo eu vou usufruir disso tudo. Muito bom. Irlan, muitas perguntas, né? E imagino que é vasto o assunto, você deve ter muitos questionamentos também da população. É verdade. Né? E vai ter muito mais a partir de 2017 como vereador. Com nosso certeza. Aqui. É verdade. Que bom. Mas vamos lá. Me parece que o nosso querido telespectador idoso continua tendo problemas com as passagens de ônibus, né? Então, o que fazer se a empresa de ônibus se recusar a fornecer essa passagem, que deve ser gratuita aos idosos? Conta pra gente. Apesar, telespectadores, da maioria da população, ela está envelhecendo e nós podemos dizer, de alguma forma, assim, com qualidade, por quê? Hoje em dia, se você disser que um idoso, e o idoso é considerado a partir dos 60 anos, né? E tem muitos idosos aí que, na verdade, eles estão muito bem de saúde e tudo mais, e às vezes tem algumas dificuldades até de exercer o seu direito. Então é importante sim exercer o seu direito de forma plena. Para isso, você precisa conhecer também e reivindicar. No caso das passagens, as passagens interestaduais, o que a lei garante? A lei garante passagem gratuita para o idoso, mas tem um limite. O limite são 2 passagens por viagem. Por viagem. Então, você o que tem que fazer? Você tem que solicitar com antecedência. Agora, havendo a disponibilidade dessas 2 passagens e ela não sendo aceita, o que deve ser feito? Um boletim de ocorrência imediatamente. Por quê? É necessário documentar essa falta de cumprimento daquilo que a lei determina. Além disso, se for na própria rodoviária, normalmente você tem os órgãos lá que você, por exemplo, tem a ANTT, que você pode ir ali e reclamar também sobre essa questão. A própria empresa de transporte, existe também o balcão de reclamações, é importante reclamar. Agora, não pode deixar de reclamar, porque se você não documenta isso, não faz a reclamação, isso não vai gerar uma estatística para depois também cobrar. Tem multas, né, que as multas também são aplicadas e tudo. Então, assim, além disso, o que é possível fazer? Fez o boletim de ocorrência, é possível, inclusive, entrar com uma ação de indenização por danos morais contra aquela empresa. Por quê? Porque ela não cumpriu aquilo que a legislação determina. Então, vale a pena, sim, fazer a documentação disso, de preferência com boletim de ocorrência, e depois ir aos órgãos de proteção ao crédito. Pode ser no PROCON, pode ser no juizado especial, não há necessidade de um advogado, e aí você ingressa com um pedido e, com certeza, você vai fazer valer os seus direitos. Retornando logo no comecinho da sua palavra, eu estava num banco outro dia, lotado, e chegou uma senhora e entrou na fila preferencial. E aí, uma jovem senhora, e obviamente todo mundo ali ao lado começou a reclamar. Olha só que desaforo, a mulher entra na fila preferencial. Isso. Quando chegou no caixa, o caixa também desconfiou. Já perguntou, minha senhora, seu documento, essa fila preferencial? Ela deu o documento, 64. Nossos idosos estão em forma. É isso aí, ué. E a gente não, algo que é difícil para nós como sociedade, como cidadão, é aceitar qualquer tipo de maus tratos, né, Irlan? A gente vê muitas matérias na TV mostrando, até mesmo em clínicas, em casas de repouso, os nossos idosos estão maltratados. Nós temos aqui um depoimento de uma pessoa que diz assim: minha irmã que mora com minha mãe, que é idosa, a maltrata sempre. O que eu posso fazer? Olha só, que situação, né? Triste demais. É verdade, assim, em qualquer circunstância, né, maus tratos é um caso de polícia. A primeira coisa, ela não fala o nome, mas a primeira coisa que ela precisa fazer é o seguinte: essa mãe, ela é curatelada, ou seja, ela é interditada. Se ela for interditada, pode ser que essa pessoa, inclusive que maltrata, é a curadora dela, ou seja, é quem deveria zelar por ela, cuidar dessa pessoa. Então, se ela for interditada, se ela for curatelada, é importante ir, através de um advogado, no processo onde foi feita a interdição e solicitar a substituição dessa pessoa. Independentemente disso, hoje existe a delegacia especializada em relação ao direito dos idosos. Então, é possível também fazer uma ocorrência ou uma representação contra esta pessoa que está maltratando esta mãe, que já é idosa também, né? E, além disso, é importante, já que você é irmã, se for o caso, retirar essa mãe
desse ambiente porque ela está tendo problema e pode até correr risco à integridade física dela. Então, assim, vale muito a pena. Qualquer ameaça ou lesão a uma pessoa com idade superior a 60 anos, o Ministério Público também pode intervir, tem as promotorias especializadas nos direitos dos idosos e também é possível fazer uma representação junto à Promotoria de Justiça. O que não pode é se calar. Não pode se calar, você precisa resolver essa circunstância, porque senão, até por omissão, você pode ser responsabilizado. Não é? Pode acontecer de algo maior, a pessoa sabia, e aí ela é punida por omissão. Claro. Então, virar cúmplice de tudo não isso, com certeza. E falando em prioridades, em preferências, Irlan, no caso do nosso querido idoso ter algum processo na justiça, alguma coisa em trâmite, ele tem algum tipo de prioridade em relação a outras pessoas que também têm esse processo? É uma excelente pergunta também, por quê? Porque a lei garante o direito de preferência em relação à tramitação do processo. Importante, hein? Mas o que eu posso dizer na prática desses 19 anos aí de advocacia, é que na verdade, uma tarja que se coloca no processo e busca se acelerar. Mas, infelizmente, os nossos tribunais estão abarrotados de processos. E, na prática, o que acontece assim, é que o ganho de tempo é muito pequeno em relação ao que deveria ser. Agora, quando se finaliza um processo, por exemplo, contra a União, os estados e os municípios, gera um documento chamado precatório. O que é o precatório? É como se fosse um título de crédito em relação ao Estado. E aí, você poderia também ter o direito de preferência em relação aos idosos, mas a lei não dá esse benefício. Então, o que é possível fazer? Tentar fazer valer o seu direito, cobrando agilidade em relação ao idoso para que o processo possa andar de forma mais célere e, uma vez gerado o precatório nesse tipo de situação, também cobrar o andamento para que isso possa acelerar. Na verdade, o papel do judiciário deveria ser muito mais de proteger essas pessoas, mas pelo volume, pelo trâmite que se tem, na verdade isso até fica no meio de todos os processos comuns e ordinários e acaba não funcionando assim. Mas se você for lá e cobrar, com certeza eles vão fazer com que o processo caminhe. Irlan, alguma coisa bastante comum que gera bastante dúvidas é que muitas vezes a gente tem um idoso incapacitado por responder por as suas habilidades de condução da sua própria vida, da sua vida financeira. Muitas vezes ele é usurpado por um filho, por um drogadito, né? Alguma coisa nesse sentido. E a gente conhece muito esse termo interdição do idoso. Em que situações isso pode acontecer? De que forma se dá esse processo? Vamos lá. O que é interdição? É o ato pelo qual o Estado declara que o idoso ou qualquer pessoa ela está incapacitado para os atos da vida civil. O que significa isso? Ela não responde mais pelos seus atos. A ação de interdição ela é baseada na seguinte situação: entra-se com o processo, qualquer pessoa que é responsável por esse idoso, o cônjuge, pode ser filho, parente próximo, entra com a ação e o objetivo dessa ação é o quê? É que essa pessoa passe a responder em nome desse idoso. E a partir daí, toda a responsabilidade que era da própria pessoa passa a ser do curador. Então ele é responsável por gerir os bens, por gerir a conta, eventual benefício junto ao INSS e qualquer falha em relação a essa prestação pode gerar inclusive um processo criminal. Então assim, se não é capaz, se ele não tem condições, não é questão, por exemplo, Uli, de locomoção. Às vezes o idoso não tem condição de se locomover, mas ele está com o uso pleno das suas capacidades mentais, né? Claro. Então não é esse tipo de situação, é quando ele não consegue mais gerir a sua pessoa. E aí você tem várias situações, inclusive do pródigo, né? Ele está gastando todos os seus recursos e às vezes até por interferência de familiares que estão utilizando aquilo de forma indevida. Nessas condições é possível a interdição. E, Irlan, estão tantas dúvidas, tantas coisas para a gente esclarecer sobre o idoso, não sei se a gente vai conseguir esgotar tudo, mas vou tentar ser mais pontual com você. Chega no estabelecimento, o idoso chega no estabelecimento e não tem atendimento preferencial.
o que fazer? O Estatuto do Idoso, ele garante o atendimento preferencial em qualquer circunstância. Ou seja, se por um acaso o idoso ele não está tendo esse tipo de atendimento preferencial, ele precisa documentar isso imediatamente. Por exemplo, fazendo um boletim de ocorrência, reclamando isso, inclusive fazendo exigir os seus direitos, ou seja, exigindo que ele realmente seja atendido dessa forma. Tanto os PROCONs, eles, nos estabelecimentos comerciais, impõem multas. O Ministério Público também, nas fiscalizações, impõe multa. O Ministério do Trabalho também pode impor multa por conta disso. Então, assim, é necessário fazer a solicitação em algum desses órgãos, documentar isso, às vezes até filmar. Né? Os nossos idosos aí estão craques no uso do celular, no WhatsApp. Então, se filma essa circunstância e depois denuncia, porque se não denunciar, não tem como, né? É importante isso também. Algo bastante questionado pelos idosos tem um remédio que eu preciso e não está na lista de disponibilidade do SUS. O que a gente faz nesse caso? Olha, a Constituição diz que a saúde é um direito de todos, inclusive e muito importante na questão dos idosos, e um dever do Estado. Se o Estado não está cumprindo com o seu papel, o que é necessário fazer? Precisa ter a negativa do Estado. Tendo a negativa do Estado ou do município, o próximo passo é ingressar com uma ação. Todos os processos, normalmente os juízes, eles concedem o direito ao medicamento, por ser uma obrigação do Estado, mas precisa ingressar com a ação na Justiça. Não há necessidade do advogado se o valor for inferior do medicamento a 20 salários mínimos. Se for inferior a 20 salários mínimos, ele pode conseguir diretamente através de uma ação própria nos juizados especiais. Maravilha. Irlan, eu quero agradecer a sua presença. Eu teria tantas perguntas para fazer, mas eu acho que esse tema é um tema que você pode trazer em outras oportunidades para a gente. Com certeza. Por exemplo, tantos outros direitos que muitas vezes o nosso idoso queria e desconhece, mas vamos deixar para outra oportunidade para você trazer isso para a gente. Muito obrigado pela sua presença aqui. Se Deus quiser, nós vamos ter uma outra oportunidade e rapidinho, dois direitos. Primeiro, prioridade no recebimento do imposto de renda, devolução. Tem direito e pode exercer. E o segundo também, não diferentemente desse, é a questão de não discriminação nos planos de saúde. Vamos falar em breve sobre plano de saúde, a gente fala especificamente dos idosos, porque infelizmente os idosos, muitas vezes eles são taxados com valores muito mais altos do que o devido na questão do plano de saúde. Bom dia para todos. Que tema especial. Muito obrigado, Irlan. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.